Palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 12. Vamos ler do 12 ao 16 para a nossa meditação. Eu vou pedir aos irmãos, que quando a gente começar a ministrar, que a gente evite fazer um movimento, a menos que seja algo pontual, necessário, como ir ao banheiro, porque a pessoa toma remédio de pressão, alguma coisa do gênero. Mas se você puder se manter, é melhor, né? Porque a palavra de Deus vai ser ministrada. Vocês dizem amém? A começar no verso 12, diz o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ali está qual? Fraquezas, né? Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nosso tema vai ser, Joyce, fraqueza. Tá bom? Obrigado, Senhor, por esta palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada. E para tanto nós recorremos à pessoa do Espírito Santo, porque Ele, Senhor, que além de morar em nós, Ele que nos convence de todas as coisas, Ele que traz o conteúdo, Ele que traz a revelação, Ele que traz o convencimento, Ele que traz a unção, a alegria, a glória do Senhor. Assim, eu te peço da tua sabedoria, da tua graça e da tua unção, para que eu me faça entendido. E mais do que isso, que a tua presença seja intensa por conta dessa palavra que será pregada no precioso nome de Jesus. Eu estava exatamente no meu devocional, como sempre, né? Deus me dá as mensagens exatamente no meu período do devocional, quando a gente para estar centrado, para ouvir Deus. É muito importante quando a gente reproduz aquilo que a gente já ouviu, e sobretudo ouviu de Deus, né? E eu estava vendo que o termo fraqueza, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele fala sobre 15 vezes a palavra fraqueza. Em 2 Coríntios, ele fala 14 vezes a palavra fraqueza. Em Romanos, ele fala 7 vezes a palavra fraqueza. Então, se você somar, você tem aí uma base de 36 vezes em 3 cartas a palavra fraqueza. Ele escreveu 13 epístolas, então as outras epístolas, ele não trata tanto quanto ele trata da questão da fraqueza. Então, fraqueza é característica de pessoa fraca, sem vigor, fragilizada, que não é forte, que é fraca, abatida, desanimada, vulnerável, que não é capaz de se defender. E eu defino aqui como ausência de resistência. Nós temos a fraqueza e ela tem os seus viés, né? A fraqueza, ela precisa ser entendida, que quando você fala que fraqueza é ausência de resistência, é muito importante quando você tem na sua fraqueza, e ela sobretudo porque ela é ausência de resistência, e você consegue acomodar a fraqueza, o amor. É muito debatido no nosso cotidiano a relação amor e ódio. Vocês estão aí? Isso em foco o tempo todo, amor e ódio. Então, quantas vezes a fraqueza ela dá lugar ao amor? Tipo, alguém cometeu alguma coisa contra mim e
humanamente falando, eu não tenho a responsabilidade de perdoar, né? Eu não tenho a responsabilidade de perdoar. Claro, irmãos, dadas as proporções, as questões graves ou gravíssimas, embora você possa recorrer, que Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né? Mas algumas vezes você perdoa e você de repente para de fazer parte da relação dessa pessoa. Você perdoa, cada um vai para o seu canto e você vive com certa facilidade essa liberação de perdão, mas que a gente vai ver que essa liberação de perdão ela foi insuficiente para permitir que essa pessoa continue como? Caminhando junto à outra, né? Então, eu vejo isso de uma forma pontual. Aconteceu um caso, alguns anos atrás, de uma mãe que foi no presídio e foi pedir perdão ao assassino do filho dela, filho único. E depois alguém, entrevistando aquela mulher, ela disse: eu só tinha duas maneiras de lidar com isso. A minha fraqueza iria dar lugar ao amor, ou a minha fraqueza iria dar lugar ao ódio. Então, por eu ser cristã, eu permiti que a minha fraqueza acomodasse o amor, e para tanto eu fui pedir perdão àquele rapaz, né? Eu achei aquilo interessante. Mas existem pessoas que fazem com que a sua fraqueza acomode o quê? O ódio, né? O rancor, a rivalidade, a competição, a perseguição, né? Pessoas que se veem vulneráveis e por conta disso ela só quer ver o que? Vingança, né? Ela só quer ver vingança. Eu me lembro de um período lá na Estácio, quando eu estava estudando, que uma professora de direito, né, a teoria da argumentação, ela montou ali um tribunal, um júri, e a gente analisou pontualmente uma situação que aconteceu e que teve muita repercussão na mídia sobre a questão do crime passional. E o que se sabe, ou que as pessoas tentam internalizar ou tentam se defender, é que elas mataram por amor, né? A questão do crime passional, e a priori a pessoa disse: eu matei porque eu amava. E a gente vai estudar um pouco e a gente vai ver que todas as pessoas que cometem o crime passional é que ela fazia do outro o quê? O seu objeto, né? Ela jamais gostaria de ser viver uma traição ou até viver um rompimento da relação. O que a gente vê mais hoje no mundo, né? Feminicídio que está em alta, as pessoas estão matando mulheres só porque elas não querem mais viver o relacionamento. Pois bem, na época a professora botou lá um padre, hoje um padre já de 80 anos, padre ali de Niterói, ele foi o juiz, eu fui o defensor não, o promotor de acusação. Aliás, eu fui o defensor, né, daquela situação. Volto a dizer, eu fui o acusador. Fui o acusador e outra pessoa foi defender. E eu estava dizendo, porque o que estava sendo pontuado ali é acerca desse tipo de crime passional. E eu dizia que ninguém mata por amor, as pessoas matam por vingança. Baseado em quê? 1 Coríntios capítulo 13, eles ficaram de boca aberta. Eu li 1 Coríntios: o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, o amor não falha. Irmãos, o tribunal de júri estava pronto para condenar aquele camarada, pronto para absolver, em relação a atenuar a pena, né? E eu mostrei para eles que quando a pessoa opta e o advogado ensina, dizendo: não, vamos levar para o lado passional, que é um atenuante, e se você consegue mostrar que ninguém mata por amor e a pessoa mata por ódio, aí você tem um dolo. A pessoa, ela busca, né, fazer alguma coisa contra alguém, mas ela prevê o resultado. Isso é dolo. Então você tem um aumento de pena, que seria de 10 a 20, passa a ser de 12 a 30.
E eu vi que ali as pessoas que estavam, agora vamos ver o que o tribunal resolveu. E as pessoas, a grande maioria, se casou comigo, embasado na palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é poderosa, né? A palavra de Deus é poderosa. E como a gente tem visto isso na nossa sociedade, né? As pessoas, diferentemente de Paulo, que o apóstolo Paulo, ele via a fraqueza como uma aliada. Põe aspas nisso, para você entender. O apóstolo Paulo, quando eu digo que ele via a fraqueza como uma sua aliada, você quer ver uma coisa? 1 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3. Põe para mim, a gente quer difundir sobre isso. É 12, desculpa, 12 e 3, desculpa. 1 Coríntios 12, 3? Então não é isso. Desculpa, irmãos, eu separei uma referência. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Desculpa, 12, 9 e 10. E disse Deus dizendo a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A gente vai ler um pouco. Por isso sinto prazer aonde? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, sou forte. Deixa aí no verso 10. E analisemos a última parte, a parte B do texto. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando ele fala, quando estou fraco, é algo temporal. Você pode estar fraco hoje, estar fortalecido amanhã. Mas quando ele fala, quando estou fraco, sou forte, ele está dizendo que ser é essência. O ser define o seu caráter, a linha que você quer seguir em relação às coisas de Deus. Então, quando Paulo fez da fraqueza sua aliada, dentro de um contexto qual? Uma fraqueza espiritual? Não. Paulo não está dizendo de uma fraqueza espiritual. Porque quando a pessoa está espiritualmente fraca, o que acontece com ela? Sua alma toma força. Uma pessoa espiritualmente falando fraca, então o apóstolo Paulo não está falando isso na questão de uma fraqueza espiritual. Paulo está dizendo que quando ele se submetia a Deus, quando ele abria mão do seu conhecimento, quando ele abria mão de certas coisas ou prerrogativas dele mesmo, e ele se coloca em estado de submissão, ele se esvazia tanto quanto Jesus o fez, para poder fazer a obra de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: a fraqueza que eu quero demonstrar, ela sempre vai me trazer para onde? Para o altar. A fraqueza que Paulo defende quando ele faz dela aliada dele, ele está dizendo aquela fraqueza quando você vê Deus acima de tudo, acima de todos, e você totalmente dependente de quem? Dele. Essa é a fraqueza que Paulo está falando aqui para nós. Ele fala exatamente 36 vezes em 3 cartas acerca dessa fraqueza, quando ele a toma como aliada dele. Nós sabemos que a fraqueza física, ela é vista como patológica. Muitas das vezes a pessoa está fraca fisicamente porque ela está doente, debilitada. Mas quando você mensura aí a questão da fraqueza espiritual com a questão da fraqueza na alma, aí você precisa entender até que ponto essa fraqueza vai te levar. Então, que tipo de fraqueza que Paulo tinha? Era uma fraqueza quando ele faz, eu vou chamar isso de uma fraqueza ideológica, quando eu esvazio de mim mesmo. Paulo, ele sempre foi um gigante na fé, no espírito. Paulo sempre foi uma pessoa moderada na sua alma, embora tendo algumas enfermidades, como ele algumas vezes cita. Mas eu entendo que Paulo entendia que se ele
desse vazão, né, a tantas conquistas, a forma dele perseguir os cristãos, e agora ele se vê na qualidade de perseguido, agora ele se vê servindo a Deus, agora ele se vê tendo aquele encontro com Jesus, agora ele se vê Deus dizendo para ele: eu te mostrarei o quanto você vai ser necessário ao reino, para evangelizar os reis, os gentios e os judeus, eu vou te exaltar, eu vou te usar. Então Paulo, toda aquela grandeza, ele está dizendo: quando eu achava que estava fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Você pode responder isso comigo? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza? Porque quanto mais eu consigo não me ver, mais eu consigo enxergar aquele que tudo pode, aquele que tudo é. É uma fraqueza aonde você não permite dar vazão ao orgulho, né? Você é uma pessoa que não, o apóstolo Paulo, você não vê em momento nenhum na sua fala, nas suas cartas, orgulho, né? Rebeldia, resistência às coisas do Espírito. Paulo sempre foi uma pessoa centrada, Paulo sempre foi uma pessoa que ele sempre tratou esses pontos que nós queremos analisar, né? Eu não estou fazendo apologia, fraqueza, porque eu não estou dizendo aqui que em momento nenhum Paulo fala de uma fraqueza no seu espírito, porque todo crente espiritualmente fraco, ele está vulnerável para que a sua alma possa tomar as rédeas e pecar, né? Você quer ver uma coisa? Os grandes homens, Davi, Sansão, todos esses homens que pecaram, eles normalmente, quando pecaram, eles estavam como? Eles estavam espiritualmente fracos, né? Davi tinha que ir para a guerra, era dever do rei ir para a guerra, mas Davi naquele dia pontualmente definiu não ir, porque estava tudo bem. As pessoas não pecam contra Deus quando tudo vai mal. Eu nunca vi pessoas no CTI pecar contra Deus. Eu nunca vi pessoas depressivas ou oprimidas ou ansiosas pecarem contra Deus, porque essas pessoas estão vulneráveis, elas estão fragilizadas na sua alma. Eu falo de uma fraqueza aonde você, né, se esvazia de quem você é, para que você seja cheio de Deus. Então nesse momento Paulo está falando sobre isso. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo, ele desenvolve o seu conceito de fraqueza em 3 formas básicas: antropocêntrica, cristocêntrica e eticamente. Na visão de antropologia, que é a questão humana, ele diz que a fraqueza pressupõe que toda a raça humana depende de Deus. Ele pressupõe, deveria ser assim, porque está sujeita à sua limitação. A fraqueza torna o homem inabilitado por ele mesmo de atingir o favor de Deus, ou seja, em regra, Deus sempre vem em busca do homem. Poucas vezes o homem vem em busca de Deus. Vocês estão comigo? É Deus que vem. E isso é uma coisa tão poderosa, porque na verdade Deus não vem só atrás do seu povo. Deus vai atrás do ímpio, Deus vai atrás do doente. Jesus disse que veio para quem? Para os doentes. Porque os sãos não precisam de quem? De remédio. Então, em regra, dentro de uma visão de antropologia, que é o estudo do homem, o homem, ele não tem esse entendimento de buscar a Deus, porque Deus é infinitamente mais. Ele não tem essa relação. Na visão cristocêntrica, a fraqueza se torna um sinal de honra para o crente. Paulo tornou-se como Cristo no fato de que o poder de Cristo foi revelado na fraqueza de Paulo. O Senhor disse para ele: olha só, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na tua fraqueza. Quando você neutraliza o egocentrismo, o seu ego, quando você deixa de estar no centro,
A visão cristocêntrica significa que Jesus deve estar aonde sempre? No centro. Ele é Senhor. Essa é a visão que Paulo defende. Na visão ética, no serviço de Cristo, não há espaço para individualismo egoísta. Não importa o quão grande ou impressivo as habilidades de alguém possa ser. Os membros mais fracos da família da igreja são indispensáveis para o funcionamento apropriado do corpo de Cristo. Ou seja, a gente não libera ninguém, a gente não abre mão de ninguém, porque por mais que aquela pessoa se veja fragilizada, ela não se veja habilitada nem mesmo para ser cristã ou para congregar, a gente quer dizer que a gente não vai abrir mão dessas pessoas em hipótese nenhuma, porque nós sabemos que por causa dessas pessoas Jesus morreu. Você quer dizer isso para o seu irmão? Por sua causa Jesus morreu. Então o conceito de fraqueza de Paulo, em suma, é teocêntrica. Teo é Deus, Deus no centro. Deus não depende de força humana, nem de realizações humanas, nem mesmo da igreja. Ao contrário, Ele vai em busca do fraco, do ímpio e de qualquer tipo de homem, por mais que moralmente falando esteja em estado caído ou decaído, para os remir a todos, em busca de proporcionar-lhes o céu, e para tanto esses homens devem congregar e serem aperfeiçoados na proporção que nós vamos comunicando essa realidade. Eu faço uma pergunta: quem está reinando na nossa vida? Quero ratificar dizendo que nós não estamos fazendo aqui apologia à fraqueza, mas mostrando que muitas das vezes, quando a gente se sente tão forte, aos momentos que a gente está, que o diabo sabe que a gente está pronto para pecar, né? A gente precisa ter essa visão de Paulo. Paulo chega a dizer lá em Filipenses que todos nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou-se, assumindo forma humana. O comportamento de Jesus em abrir mão da sua glória, em deixar o céu, se fazer homem e habitar entre nós, para que através do sacrifício de Jesus, e o antecedente ao sacrifício é realmente a sua decisão em fazer a vontade do Pai, né? Deus não podia, digo eu, até que podia, mas Deus, Ele é soberano na sua decisão. Imaginemos, se Deus resolvesse mandar um anjo, um arcanjo, um querubim, eu não sei como seria, mas Deus não estaria dando o melhor que Ele tinha no céu. Por isso que João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Deus abriu mão do céu daquilo que Ele tinha de melhor por mim e por sua causa. Amém? Então, quando nós estamos caminhando com Deus, com certeza, o que vai acontecer? A gente vai ser fortalecido. Quando é que a gente é fortalecido? Quando de alguma forma a gente não se vê nada, mas enxerga que Deus é tudo. Essa é a visão de Paulo. A gente pode ter até uma fraqueza de ordem física por conta de uma virose. Quantas pessoas ficaram arriadas, sim ou não? Dores nas juntas, dores nos ossos, febre de mais de 38, uma coisa patológica. E agora, e quando a alma do homem está doente? O que acontece com a alma do homem quando ela está doente? Por que ela está doente? Porque a vida espiritual dessa pessoa não está bem. E se a pessoa está espiritualmente falando fraca, a sua alma não vai estar forte, né? Aí a sua alma vai fazer o quê? Ela vai reunir forças para fazer exatamente a sua vontade. A carta do apóstolo Paulo, eu falo apóstolo Paulo por uma questão de inferência, dedução, mas o apóstolo Paulo em Hebreus, né, a gente
sabe que não tem um autor, mas a gente algumas vezes opta em falar que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Hebreus 11, salvo engano, versículo 34, diz que os antigos tiraram força da onde? Da onde os antigos tiraram força? Você pode ver comigo? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estranhos. Para aí, volta lá o verso 34. Eu te pergunto, você acha que a fraqueza, ela tem algo para dar a alguém? Aí entra o entendimento de Paulo, sabe? Eles conseguiram tirar força dos lugares menos prováveis, porque eles queriam vencer. E quando eles têm esse comportamento de tirarem força da fraqueza, eles estão dizendo para Deus que eles acreditavam que o Deus que começou na vida deles a boa obra, Ele era poderoso para completá-la. Quantas vezes eu e você tiramos força da fraqueza literalmente? E não tem nenhuma contradição o que nós estamos pregando com Hebreus. Eu não estou dizendo que a fraqueza seja algo forte. Eu estou dizendo que a fraqueza, muitas das vezes, ela acomoda uma das vertentes. Ou você vai na sua fraqueza, né? Acomodar, recepcionar o amor, e perdoar, e ter compaixão, e ter misericórdia, e fazer a obra de Deus, mesmo que você não se veja reconhecido, mesmo que alguém nunca vai citar você, não importa. Você está sendo ouvido por quê? Pelo amor. Então nós queremos celebrar essa fraqueza quando ela acomoda a sua ausência de resistência, porque ela fica neutralizada. O problema da fraqueza é quando ela acomoda quem? O ódio, a ira, a inveja. Sabe, irmãos? E a gente vai vendo isso algumas vezes dentro da igreja, né? Mas coisas fora de um contexto que a gente não sabe aonde a gente vai chegar, porque enquanto nós deveríamos ser movidos pelo amor que sobrepõe toda e qualquer situação, algumas vezes a gente impensadamente ou involuntariamente, porque talvez você foi levado por uma chateação, por um aborrecimento, essa situação te deixou aborrecido, você ficou um pouco rancoroso, com raiva, com ódio. Quantos crentes já ouviram dizer, se eu pudesse eu matava? Será que só eu ouvi isso? Então às vezes a Bíblia diz, dá lugar à ira, deixa a ira passar, né? Nós estamos sujeitos, sim, mas se a tua fraqueza não acomodar o amor, que ela não acomode o quê? O ódio. Que se a nossa visão, de acordo com o apóstolo Paulo, foi essa visão que realmente nós vamos fazer dessa fraqueza, volta a ratificar para ficar bem entendido e não subentendido. Eu não estou falando de uma fraqueza espiritual, que uma fraqueza espiritual você é levado ao pecado. Eu estou dizendo de uma fraqueza na alma, porque uma fraqueza na alma você vai fazer exatamente coisas que crente nenhum deve fazer, e muito menos uma fraqueza física, porque isso vai te deixar de cama. Eu falo de uma concepção de como eu posso fazer daquilo que seria menos provável um aliado para eu continuar caminhando, para eu continuar amando, para eu continuar perdoando, para eu continuar tendo paz, para que todas as vezes, porque o apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma reclamação santa, já ouviu falar de reclamação santa?
Ele diz que por 3 vezes ele ora e pede a Deus que tire dele o quê? Aquele espinho na carne. E o que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder manifestado, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês estão aí? Amém. O feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. Para vocês terem uma ideia de que os homens estão, na proporção que eles se veem traídos, eles levam o caso para essas questões que a gente precisa orar. Eu queria também chamar a sua atenção de Joel 3,10. Você pode botar para mim? Vocês estão entendendo a mensagem? Eu sei que vocês são inteligentes. Você pode ler comigo? Forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte em quem? Naquele que me fortalece. Amém? Eu não sou forte em questão da minha ideologia, da minha filosofia. Eu não sou forte porque eu tenho uma forma maleável, jogo de cintura para sair das questões. Eu não sou forte porque nada. É Deus chamando a atenção. É Deus dizendo, esforça as pessoas que estão lutando. Você está lutando para ir para o céu? Então Deus manda te dizer, diga o fraco, eu sou forte. Podia dizer, diga o fraco, quem está levando a mensagem, seja forte. Não, a responsabilidade é transferida. É se você dizer para o teu irmão assim, ó, Deus está mandando você dizer o seguinte, eu sou forte, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a gama do apóstolo Paulo para nós. Então eu não sou soberbo, eu não sou vaidoso, eu não sou presunçoso, eu não sou arrogante, eu não sou vaidoso. Vaidoso só quando você fala uma vaidade boa, né, irmãos? Né? Vaidade boa. Vaidade que você não fere ninguém, você querer se cuidar, você dormir bem, você fazer uma caminhada, os irmãos que caminham aí, jogam bola, então parabéns. Eu quando posso vou até a 70 para a bispa. Né? Eu estou dizendo de uma vaidade que te torna presunçoso, que te torna forte os seus braços. E o que a Bíblia diz? Maldito é o homem que confia na força dos seus braços. Mas veja bem que Paulo reitera dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não há nenhuma contradição quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele diz que ele tinha prazer nas suas fraquezas, porque a fraqueza de Paulo levava ele para onde? Para o altar. As fraquezas de Paulo faziam com que Deus se revelasse a ele mais e mais. As fraquezas de Paulo, ou a sua percepção de relação com o Criador, é dizendo, Deus, só o Senhor para me escolher, só o Senhor para ter misericórdia de mim, só o Senhor para me tirar do fundo histórico, quem eu era na família, a mais pobre, a menor. É isso que Deus fala com Gideão. Ah, Senhor, eu acho que foi Gideão. A minha família é mais pobre, eu sou o menor de uma família mais pobre. Mas o que Deus disse para ele? Vai nessa tua força, varão valoroso. Sabe por quê? Porque Gideão aprendeu a confiar em Deus. Diante das circunstâncias, Gideão não se intimidou. Gideão conseguiu vencer a batalha, porque ele colocou Deus acima de todos. Está aí o nosso presidente, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É importante isso, né? Quando a gente consegue enxergar dessa forma, que você e eu possamos
trilhar esse caminho de Paulo, sabe? A gente se esvaziar de tal forma que qualquer mortal vai olhar para a gente e dizer assim: você é fraco, você é sempre bom, você sempre abençoa as pessoas, né? Você sempre perdoa com facilidade, você sempre fala sim. Aí você vai ficando, você sempre fala sim, você nunca fala não, as pessoas sempre conseguem o que quiser quando vão até você vai ficando. Mas na ótica de Deus, você é quem? Na ótica de Deus, quando você se faz fraco para ganhar os fortes, é isso que Paulo diz. Onde está escrito isso? Quem puder achar, vê para mim. Quando Paulo diz que se fez fraco para ganhar os fracos, se fez tolo para ganhar os tolos. Não foi isso que Paulo disse? Então, se a gente começa a entender essa visão do apóstolo Paulo, de deixar Deus reinar, para que de alguma forma ele tenha primazia. Você pode botar a mão no ombro do seu irmão e dizer assim: ele tem a primazia de todas as coisas. Ele tem a soberania de todas as coisas. Diga: você só nasceu nessa geração por uma decisão dele. Então a honra, a glória, o louvor pertence a quem? A Deus. A Deus. Depois quem achar pode falar que eu estou fechando, tá? Isso. Você pode ler comigo? Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Nem todos vão aceitar você. Não sei porquê as pessoas passam a ter algo pessoal, né? Não sei porquê. Mas os homens são assim. Eu queria falar, para fechar. Eu estava vendo um caso de um julgamento que teve, e lá a defesa apresentou uma situação dizendo que deveria fazer um DNA porque tinha que provar que houve uma falta de perícia ali na questão. Aí tiraram lá o caixão, né? Uma coisa assim, começaram a tirar. Eu fiquei vendo, gente, ali estava um ser. Daqui a pouco o cara pegou um saco, juntou os ossos. Só ossos, né? É isso que nós somos. Vocês não queriam ouvir isso, eu queria. Pega a nossa vaidade, joga pelo ralo, gente. Pega a nossa arrogância, joga pelo ralo. Pega a nossa presunção, bota para descer pelo ralo, né? Fique olhando. É importante quando a gente assiste isso, você vai ver que o homem põe cinza. Muitas das vezes, no dia a dia, te traz uma roupagem de arrogância, de vaidade, de presunção. E a gente vê o apóstolo Paulo dizendo: tenho prazer nas fraquezas, porque quando estou fraco, aí sou forte. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer falar conosco sempre. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que o Senhor tire de nós, Senhor, tudo aquilo que nos distancia do propósito para o qual o Senhor nos chamou e nos uniu. Que o Senhor possa passar em revista, nós enquanto soldados do Senhor, e expurgar de nós tudo aquilo que não é de Ti. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade. Que não viva eu, mas Cristo viva em mim. E que o prazer da Tua glória esteja sobre nós, é a minha, nossa oração, no nome de Jesus. Vamos cantar assim, paz. Põe lá a letra. Eu ia cantar isso, então deixa para cantar no final. Me ajuda aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Sim, paz a mais doce que
viva nele para sempre. Não permita que o nosso eu possa um dia querer se assentar novamente, porque era essa a condição antes de sermos crentes. Mas hoje, olhamos para o nosso coração e vemos lá o trono e o Senhor reinando, e nos torna cada dia fortes no Senhor. Podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Que essa mensagem possa vir a estar impregnada e que nós possamos valorizar mais uns aos outros, entendendo que somos pó e cinza, nada somos, e que coisas meramente humanas sejam removidas da nossa vida, porque nós queremos o novo. Nós denunciamos uma colcha de retalho, denunciamos, Senhor, os remendos da vida, e nós queremos o novo do Senhor, que Ele venha como uma roupagem nesta noite, e que nós recebamos tudo quanto tens para nós, no precioso nome de Jesus. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor